Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Compartilhe Conhecimento. Hoje é o número 14, estamos aqui entrevistando a Aline, né, enquanto o Lucas está tomando uma Coca-Cola. Para variar um pouco. Bom, no último bloco eu fiquei mudo, quase calado, né? Fazia parecer que eu não estava aqui, mas era porque o Lucas estava com a pauta de perguntas. Agora eu vou começar perguntando para a Aline. Aline, conta um pouquinho aí como que tu começou, quais foram os teus percalços, foi muito difícil, como é que foi a tua mãe descobrir que não bastava um filho fotógrafo, acabou tendo 2 filhos fotógrafos, como é que foi essa decepção para a vida dela? Pois é, a fotografia ela surgiu na minha vida em indicação do Lucas, né? Foi para fotografar a minha filha, que era o fotógrafo da família, mas morava longe, né? Então ele ia de vez em quando para Santa Maria e fotografava ela. Até que ele disse, mana, compra uma câmera para te fotografar a Rafa e tal. E aí eu comecei a fotografar ela e começou as fotos a ter muitos comentários, e aí as amigas foram querendo fazer foto, e assim a gente começou. No começo foi bastante difícil. A minha formação, eu me formei em artes e pedagogia, fiz concurso público. Não, artes e pedagogia. Artes e depois... Depois, pedagogia. Foram duas faculdades. 2 faculdades. E fiz concurso público, exerci a profissão até abril agora. Abril de 2016, né? Decidiu chutar o balde. Até que eu chutei. Para tristeza da dona Neda. Mas antes, quando a gente estava conversando ali, tu contou um pouquinho mais detalhado. Como é que foi essa tua transição? Como é que tu fez para comprar a tua câmera? Explica o pessoal também. Eu peguei o 13º lá em 2011, eu resolvi então comprar a T2i, a 50 com o meu 13º, e comecei Aí depois quando eu comecei a cobrar pelos ensaios, era porque eu queria comprar uma lente melhor, uma câmera melhor. Primeiro a gente coloca tudo que a gente ganha vai equipamento, eu né? queria um flash, que eu não tinha um flash. E a Aline até chegou a fotografar casamento, né? Nossa Senhora. Um só. Fez um casamento. Foi tão traumático que ela não quis voltar mais. Foi o suficiente. Deus o livre, 1000 vezes um bebê que dê trabalho do que um casamento. Ela já discorda. Eu prefiro... Eu fotografei um newborn, foi tudo que eu aguentei do newborn. Mas é que são gostos, né? Acho que cada um tem que buscar o que realmente gosta. Até por isso que a gente gosta de entrevistar outros fotógrafos aqui, porque é experiência. Por exemplo, pra mim, quando alguém fala de newborn, alô, o que tu acha de newborn? Eu falei... Não. Aí eu pergunto pra Aline, o que tu acha de newborn? O que tu acha de casamento, Aline? Né? Então, acho que isso nos motiva também, né? Até quando que tu decidiu abrir o teu estúdio, assim, botar a cara a tapa e dizer, não, agora é isso que eu vou seguir, agora eu não vou voltar atrás. E até para complementar a pergunta, quando tu começou, tu não tinha estúdio, começava fazendo na casa dos clientes. Conta um pouquinho do processo de ir na casa do cliente e depois pode falar sobre a abertura do estúdio. No começo era difícil, eu queria bebês para fotografar, e aí eu fotografei os filhos das amigas. E cada amiga que ficava grávida, mais um newborn que eu vou fazer, e assim eu fui indo. Até que eu comecei a ter clientes e comecei a ter uma lista de clientes. Como é que tu fez para ter o primeiro cliente? Pelo portfólio que eu tinha das amigas, coloquei no Facebook, fiz a fanpage, e as pessoas começaram a conhecer por aquelas fotos que eu tinha feito e começaram a me contratar. E aí eu ia na casa do cliente, eu não tinha estúdio, levava todo o equipamento, levava cenário, levava tudo. Era o carro cheio, puff, tudo mais. E às vezes lugares apertados, eu com a 50 ia cropada lá, ia... Parede, colado com as costas na parede, ainda não dava ângulo. Tu não ia falar as costas, né? Normalmente tu fala outra palavra. Normalmente tu fala outra palavra. Eu ia falar, colou a bunda na parede, mas daí eu falei as costas, porque eu tô com a Aline aqui, né? Uma menina, a gente, né, tenta manter a... E aí depois eu comecei a ter bastante fluxo, começou a aumentar mais, e eu achei que já era hora de arriscar e dar mais um passo e ter o estúdio. Só para fazer um parênteses, a Aline trabalhava em 2 empregos, né? Sim, 40 horas como professora. Tipo o pai do Cris. E fotografava os finais de semana. E aí, quando é que tu decidiu parar de trabalhar e só virar fotógrafo?
Em abril agora, faz pouco tempo. Mas o ano passado eu decidi largar uma das matrículas, ficava só com 20 horas. E esse ano resolvi largar tudo para ser feliz. Acho que esse é o passo mais importante. Recomenda fazer isso que tu fez, de largar tudo? Eu acho que as pessoas elas precisam saber o que elas querem, ter o sonho. Eu tinha sempre o sonho que eu queria viver de fotografia e agora eu estou fazendo isso. Mas eu tinha sempre isso em mente, eu queria alcançar, queria chegar lá, queria conseguir. E sempre a questão, como nossa família ela é de funcionários públicos, né, Lucas? O meu pai era militar, nosso pai era militar e a nossa mãe é professora do Estado. E aí a gente sempre foi criado nesse sistema da renda, de ter uma renda fixa todo mês, de não arriscar enfim. E eu acho que muita gente que está nos vendo agora talvez tenha sido criado da mesma maneira, ou se é funcionário público, talvez esteja pensando em criar os filhos. Não que ser funcionário público seja ruim, não é isso que a gente está dizendo. Mas às vezes tu ser funcionário público e ter o sonho de lançar o teu próprio negócio, empreender, e aí tu fica com aquele medo. É importante esse medo, é bom ter esse medo, porque esse medo te coloca numa situação de controle e de saber cada passo, mas não pode deixar de fazer as coisas para... Tá rindo lá? Eu tô rindo porque eu tenho um ditado. Quem tem medo, né? Enfim, a gente tem, ainda mais nessas épocas, né? E agora, assim, ó, como é que tu tem que falar isso aí pro pessoal? Tu tá abrindo um estúdio, num momento de crise. O que passou na tua cabeça? Como é que foi, assim, pra tu pegar assim, não, esse é o momento, eu tenho que abrir, eu não posso dar esse passo para trás. Eu abri o estúdio em 2014, tava bom ainda. Tava bom, né? Logo que eu abri o estúdio, eu já tinha uma certa carta de clientes. Então não abri o estúdio do nada. Eu já fotografava relativamente bem, né? Pelo menos eu achava que sim. E as pessoas também gostavam do meu trabalho. Isso é uma coisa importante, desculpa te cortar, mas a questão de você abrir um estúdio já tendo clientes. Né? Que daí tu já tem uma base para te manter por um tempo. E não abrir um estúdio sem ter cliente, sem ter nada, é bem mais complicado. Porque o custo fixo, ele bate todo mês. A gente fala sempre... O boleto chega, né? O carteiro, gente, ele vai todo mês lá. Não interessa se você tem ou não tem dinheiro. A gente fala sempre nos programas isso, que o custo fixo, ele mata muitos negócios, né? E aí tu abriu um estúdio, como o caso que a Aline fez, de abrir o estúdio, tendo uma renda fixa, te dá uma certa tranquilidade. Que pelo menos aquele dinheiro eu vou ter para pagar o aluguel. Exato. Né? Mas tem um contraponto também, mas deixa tu falar então. Mas incrível que pareça, assim, as pessoas, elas te julgam por ter estúdio ou por não ter estúdio. Né? Tanto é que quando eu abri o estúdio, aumentou muito mais a minha clientela. O concreto vende, né? Então... o meu fluxo aumentou muito e quase que eu não dava conta. Mas, no fim, agora com a crise já está normal. Agora não dá conta, mas não, brincadeira. Problemas técnicos aqui. E, Aline, agora conta pra nós como é que tá sendo essa experiência agora, sem ter mais um patrão te cobrando, tu tem que te cobrar mesmo. Como é que tá sendo essa experiência? Foi uma transformação pra ti? Como é que tá sendo aí? Sim, bastante, né? Eu acho que é muito gratificante quando a gente trabalha pra gente mesmo. E eu achava que antes eu não tinha tempo, agora eu tenho menos ainda. Mas agora tu só fotografa, não trabalha mais? Não entendo isso, né? Mas eu preciso me organizar, assim, porque trabalhar para ti mesmo, tu tem que ter disciplina. Não adianta Porque no final da sessão as fotos estão lá esperando a edição, né? Exato. Então precisa te organizar, precisa ter a tua agenda, mas a satisfação ela é muito maior. Antes eu pensava sempre domingo de noite, amanhã é segunda, agora não tem mais vai começar uma semana. Sim, até porque tu não para de trabalhar, né? Então, já nem pensa, amanhã é segunda, ok, eu trabalho igual, né? Então...
Mas é diferente, uma coisa que eu ia falar antes da minha formação, que tu tinha falado, quando a gente escolhe lá, eu tinha 17 anos quando eu fiz vestibular para artes. Eu não tinha essa ideia de que a artes hoje iria contribuir, te ajudar, né, na minha formação. E depois a pedagogia também, o criança, o entender, os bebês, enfim. Hoje eu vejo que isso faz total sentido e quando a gente se encontra, né, na verdade a gente se acha e tem sentido aquilo que tu faz. Que tu acorda de manhã e diz, é isso que eu vim, é para isso que eu estou vivendo. E quando a gente trabalha com recém-nascidos, tu também com casamento, mas enfim, quando a gente trabalha com recém-nascidos, que é a mudança da vida de uma família, que é a chegada de um filho, a chegada de uma vida, e a gente entrega um álbum, entrega as fotos e aquilo emociona, isso para mim é muito gratificante. Fotografar os melhores momentos das famílias essa é uma coisa que o Lucas não entende, né? Só quem fotografa casamentos e newborn entende. Eu fotografo o melhor momento de uma mulher. É brincadeira, gente. É que nem quando eu brinco que fotógrafo não trabalha. Fotógrafo é o que mais trabalha, né? Eu não sei como é que tu faz também. É tu que faz a tua pós-produção? Não, meu marido. Na verdade, explica direito. Ela tem, para mim, é o modelo ideal de pós-produção. Porque só para exemplificar por que é o modelo ideal. Porque terceirizar a pós-produção, ela te tira trabalho, mas ela te tira controle sobre o processo. Ela tira a tua identidade sobre o processo. Então, por exemplo, se tu contrata uma empresa que edita as fotos para ti, se tu não sabe editar, ou se a empresa tem algum problema, tu fica trancado. E se a empresa muda o editor dela, vai mudar o padrão de edição e tu vai mudar a cara do teu trabalho. Isso é um modelo que te tira... As empresas terceirizadas, elas já conseguem criar um perfil do fotógrafo. Sim, com certeza. Ela cria aquele perfil, mas tu fica dependendo de uma terceirização que te tira parte do controle do processo. Que te tira a parte do lucro também. Te tira a parte do lucro, mas te poupa tempo. Sim, muito. E ao mesmo tempo, quando tu edita todas as tuas fotos, tu ganha muita personalização do trabalho, o trabalho fica exatamente como tu quer, nunca vai sair diferente de como tu quer, claro, contando que tu domine as ferramentas, né? Vai ser exatamente como tu quer, mas tu vai perder muito tempo de outras coisas que tu poderia para aumentar o teu negócio, que é vender, fazer o marketing, rede social, etc, etc. Eu acho que a Aline tem um modelo muito bom, que eu acho que funciona muito bem, principalmente para quem é dupla, né? Para quem é dupla, é muito legal essa forma como a gente trabalha. Porque assim, eu e o Renato antes ele me ajudava nos ensaios de recém-nascido. Renato, quem é o Renato? Meu marido. E aí agora eu tenho uma outra assistente e ele fica só no tratamento das fotos. Mas as fotos antes dele começar, antes de eu ensinar ele como que eu queria que ele fizesse as fotos, eu tratava todas e era muito tempo, eu atrasava e não conseguia entregar no prazo. Porque era 2 horas por noite? Era muita coisa, muita coisa. Então eu comecei dizendo, essa foto eu quero assim, mostrava para ele como é que fazia. Depois eu comecei a criar as actions, então nessa manta de fundo rosa tu vai usar isso, tu vai usar aquilo. E hoje a gente trabalha assim, ele já sabe que uma determinada cor de manta ele vai usar tal coisa, numa foto externa ele vai usar outra. E às vezes eu crio as ações no Photoshop e ele vai, aplica, corrige pele, enfim. As fotos ficam a minha cara, que é como eu quero que elas fiquem. Ou tu edita uma foto e as outras 3 dessa lâmina é esse padrão. Segue esse padrão. Eu fiz isso, aquilo, e aí ele faz essa mesma sequência nas outras 10 ou 5, 10 fotos que tem. Porque eu adoro editar foto, mas eu adoro editar uma foto. Eu adoro editar 4 fotos. E aí tu pega o ensaio tem 400 fotos, 300 fotos. E aí, pra mim esse é o problema hoje que eu enfrento, que eu sou a banda de um homem só, né? Eu cruzo e cabeceio. E aí é um problema que eu enfrento hoje, de ter que editar todas as fotos, né? Isso é chatinho.
Isso para quem está olhando o vídeo vai pensar na hora de fazer 1000 cliques no Instagram. Vai começar a fotografar menos, né? O que tem de pauta aí para nós, Leila? Olha, nesse bloco... Tu ia falar alguma coisa? É que eu recebo os puxões de orelhas por ser clicador compulsivo. Porque não sou eu que seleciono. Tu também tem um sistema parecido, né, de seleção? Ou não tá fazendo mais assim? Não, por causa do Brian, agora não tem como, né? Agora eu tô tocando tudo. Tanto é que no último casamento a gente fez 9.000 fotos. Eu olhei 9.000 fotos para separar 1.100 fotos. E foi tenso, foi tenso. A sorte que meu prazo é de 90 dias, senão eu tava lascado. Qual é a dica que tu dá sobre prazo sempre? Dê o prazo o dobro do que você vai levar. Porque você entrega antes, a noiva fica feliz. Se você entrega dentro do prazo, mas assim, ó, quase vencendo o prazo, ela já não vai ficar tão feliz. E se você entrega depois do prazo, ela vai te detestar pro resto da vida. Promete em 40, entrega em 19. Ou promete em 90, entrega em 20. Aí ela fica feliz, que foi o que eu fiz agora nesse último casamento. Prometi em 90, entreguei em 20, a noiva, o quê? Já tá pronto? Eu falei, já. Nossa, toma aqui um cheque a mais. Não, brincadeira, ela não fez isso. Mas fica de dica pro pessoal que me contratou esse ano, né? Eu acho que esse bloco ficou excelente. Aqui a gente já conseguiu elucidar todas as perguntas do bloco 2. E já estamos aí com bastante tempo de bloco. Acho que a gente pode encerrar. Qual é a pergunta do próximo bloco? A pergunta do próximo bloco são perguntas sobre temperatura, higiene, poses, né? E mais outras dicas para quem está começando também uma carreira de newborn. É isso aí. Até o próximo bloco.